a gravação, meus colegas da Panaftosa, por favor. Ok. Muy bien. Muito bem. Buenos días a todos. Les doy la Bom bienvenida. dia a todos. Bem-vindos a todos a mais um seminário sobre a biologia molecular e nos planos de vigilância integrada da AMR. Nós estamos realizando com a FAO, OIE, dentro do marco do projeto da União Europeia, trabalhando juntos para compartilhar a AMR. No seminário de hoje, é sobre um tema muito importante, normalmente não levamos tanto em consideração nos países, é uma coisa que tem que ser explorada ainda, que são as associações público-privadas, e vão nos falar, então, os apresentadores de hoje, que são os coordenadores dentro da AMR, das agências da OPR, FAO e OIE, que logo a minha colega Susana Braslau vai apresentar. Simplesmente antes de passarmos ao tema do dia, como todas as semanas, eu gostaria de fazer um breve resumo dos seminários que foram feitos na semana passada, simplesmente para aqueles que não puderam estar presentes, ter um pouquinho de informação. Na semana passada, esteve conosco Teresa Brastel, do FTC, que falou um pouco sobre a amostragem de alimentos dentro da União Europeia e como são interpretados os dados na União Europeia. Entre os seus resultados e da exposição, ela indicou que foram encontrados amostragens de Campylobacter em amostras de carne e também chegou a encontrar salmonela em vários alimentos e também em seres humanos. E devido a esses achados que foram feitos, não só no nível do alimento, mas também de seres humanos, foram enfatizadas as boas práticas dentro da União Europeia para a produção agropecuária. Entre elas, foi eliminado o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento e são usados, então, somente para usos terapêuticos e houve um avanço e uma diminuição dessa resistência de salmonela, por exemplo. E nos explicou um pouco das legislações que estão presentes vigentes na União Europeia, como nós podemos ver aqui na apresentação, que eu compartilhei com vocês por e-mail, e também indicaram que normalmente, na parte de alimentos, essa e também de seres humanos é mais coordenado pelo FTC, mas que no momento são coordenados os dois bancos de dados nas organizações para combinar os dados e ver como melhor combater a AMR de acordo com aquilo que é encontrado. E são utilizados uns pontos de corte epidemiológicos que são diferentes para as amostras de alimentos e de humanos, que eles chamam de FSOS, e também foi discutido durante a apresentação, porque a América Latina também foi estabelecido esses pontos de corte para alimentos e podem variar, e são um pouquinho mais permissivos do que para os humanos, mas cada país tem que ver como vai abordá-lo e cada região vai ter que ver como abordá-lo. Solicitam muito aos países que apresentem dados com base em PCR e sequenciamento de genoma completo, e no caso de que algum país não tenha disponível essas tecnologias, eles auxiliam, dando alguns fundos para viabilizar esses estudos em alguns países, ou informa-se como podem realizá-lo e são treinados para fazê-lo. Isso foi um pouco do que foi exposto pela Teresa Brastel. Depois também tivemos a apresentação de John Stelling, da Universidade de Harvard. Ele já trabalhou durante muitos anos com a OPS no desenvolvimento da RUNET, que é a base de dados para a compilação de todos os dados de resistência antimicrobiana no nível químico, mas também esse software ele é utilizado para coletar informações sobre cepas resistentes em animais e alimentos, mas
ainda estão em desenvolvimento e existem algumas brechas a serem cobertas para ter uma vigilância integrada. E ele indicou que, através deste software, podemos ter um resumo dos isolados feitos a resistência à sensibilidade, diagramas de dispersão, e também, depois, podemos receber alertas microbiológicos e gerar alertas microbiológicos e para estatísticas. E também, para esse software, tem uma vantagem, é que tem um software associado, que é o Backlink, que permite passar dados que um país tem em algum formato ao formato do RUNET e aí sem ter que fazer uma entrada dupla de dados. Esses dados, eles são entrados no RUNET, são confidenciais, cada país tem o seu software, utilizam os seus dados como quiserem e isso só pertence ao país e é compartilhado ou não, de acordo com aquilo que o país quer fazer. Foi um pouco isso que foi explicado, então, pelo John Stelling. E, bom, sem mais, eu gostaria de passar a palavra e fazer a apresentação, então, da nossa moderadora do dia, a médica veterinária Susana Breslau. Ela se formou na Universidade Estadual Paulista de São Paulo com especialização em administração rural pela Universidade Federal de Viçosa. Ela foi auditora fiscal federal agropecuária desde 2008, trabalha no Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, chamado de MAPA, que é a abreviação, e coordena no âmbito do MAPA a Comissão para a Prevenção da Resistência aos Antimicrobianos em Animais e os grupos técnicos do Codex Alimentários do Brasil para o Comitê de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos e para a Força-Tarefa sobre Resistência aos Antimicrobianos em conjunto com a Anvisa. E atua na articulação e coordenação das atividades relacionadas ao tema de resistência no âmbito interno do Ministério, bem como na articulação com outros órgãos do governo, academia, pesquisa e setor privado, além de representar o MAPA em atividades de organismos internacionais, com destaque para o Codex Alimentários e a OIE. Então, como vocês podem ver, na verdade, a moderadora de hoje tem muita experiência em termos de vigilância da AMR. É uma honra tê-la aqui hoje e, sem mais, eu vou passar para ela a palavra e muito obrigado, Susana. Muito obrigada, Margarita. Eu é que agradeço, é um privilégio poder estar participando do seminário, de todas as atividades, em especial em poder fazer a moderação dessa sessão em especial, que é a das parcerias público-privadas. Esse é um tema com o qual nós vimos lidando nos últimos anos bastante no Brasil, entendemos que é muito importante esse trabalho colaborativo, envolvendo também o setor privado, uma vez que é um tema que é muito complexo e que não dá para resolver só como governo. Então, é um prazer e eu agradeço estar aqui moderando. Nós teremos 3 apresentadores, a doutora Pilar Ramon, a doutora Marisa Caipo e o doutor Luiz Barcos. Eu vou apresentar um de cada vez para fazer sua apresentação sobre o tema e, na sequência, então, nós teremos espaço para discussão, para aprofundar aí. Caso tenham perguntas, lembrem de colocar no chat. E, então, eu vou passar para a apresentação da doutora Pilar. Doutora Pilar Ramon Pardo é coordenadora do Programa Especial sobre Resistência aos Antimicrobianos na Organização Pan-Americana de Saúde, da Oficina Regional da OMS para as Américas. Depois de sua licenciatura como médica e formação como especialista em medicina interna, obteve seu doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, com uma tese sobre resistência aos antimicrobianos na América Latina. Durante os últimos 20 anos, tem trabalhado para os programas de ITS, HIV, SIDA e TB em diferentes países da África, da Ásia e das Américas. E no período de 2008 a 2016,
foi responsável pelo manejo clínico e controle de infecções no contexto de surtos e emergências em saúde pública. Desde 2018, ela é a coordenadora e responsável pelo planejamento, programação e implementação das estratégias regionais para apoiar os países da América Latina e Caribe, para levar a cabo e ampliar, então, suas respostas nacionais à questão da resistência aos antimicrobianos. Então, doutora Pilar, um prazer, passo a palavra, se tiver uma apresentação para compartilhar, enfim, passamos a palavra, então, para a doutora Pilar Ramón. Muchas gracias, Susana, por la gentil presentación. Muito obrigado por sua gentil apresentação. Eu vou compartilhar a apresentação também. Está na tela. Pode compartilhar mais uma vez, por favor? Só um minuto. Eu coloquei em modo de apresentação, acho que já conseguem ver nas suas telas, certo? Bom, queria em primeiro lugar agradecer pela grande oportunidade de estar aqui com vocês e falar desse tema tão relevante que são as alianças, as parcerias público-privado na minha apresentação. Basicamente, nós vamos tratar do ponto de vista de saúde humana, sobretudo. Então, eu acho que neste contexto vai ser complementar as apresentações do Dr. Luiz Marcos e também da doutora Marissa, que vai abordar outras perspectivas. Aqui nós temos os conteúdos que nós vamos rapidamente ver hoje. Eu vou tentar ser bem concisa e breve para deixar tempo para a discussão e a conversa entre os membros do painel e também com o público. Nós vamos ver primeiro qual é o cenário onde nós temos mais oportunidade para essa colaboração público-privada dentro do setor humano, resistência aos antimicrobianos, e depois nós vamos ver alguns exemplos destas parcerias, dessas alianças. Nós vamos passar rapidamente quais são as oportunidades de colaboração, de termos essas parcerias, essas alianças no marco da OMS, e depois vamos ter um slide de conclusão. No cenário, o marco em que se motiva com maior frequência o setor público, e os antimicrobianos têm por base resolver esse problema que nós temos aqui na tela. O problema fundamental é o baixo número decrescente de moléculas antibacterianas e a apresentação de novos medicamentos nas últimas décadas. Eu recomendo que a revisão que nós temos aqui na tela, e vocês podem fazer o acesso através desse link para ver mais detalhes dessa análise, que é bem completa, e ele finaliza em dezembro de 19. Quer dizer que nós temos uma informação atualizada até um ano para diferentes décadas, e vamos vendo como esse número de moléculas antibacterianas que são estudadas e que são aprovadas e que são decrescentes nas últimas 4 décadas. Não somente aqui muito específico ano a ano, e vão sendo estudados, mas quais são as classes de antibióticos que temos no gráfico superior aqui, e também qual é o investimento das diferentes farmacêuticas. Como nós podemos ver, a 31 de dezembro de 2019, só tínhamos 25 antibacterianos em desenvolvimento e só 3 agentes bacterianos patrocinados por grandes empresas. Isso também é importante porque fala de uma mudança na relevância que estão dando as grandes farmacêuticas de antimicrobianos. Esses estudos, claro, que excluem para o Ectobacter pylori e também para a tuberculose e o pylori. E esse é o grande desafio que se compara aqui essas décadas de formas separadas para que vejam quais são aqueles que, começando desde o primeiro ano da década até o último ano, como foi o desenvolvimento de moléculas e como aquelas
que foram sendo descartadas do mercado, que estão com uma cor amarela, e aquelas que foram aprovadas pelo mercado, que são as que estão em cor verde. E vão comparando as diferentes décadas, dependendo de quando começou, e também há uma diferença nessa trajetória. Quer dizer, cada vez temos menos moléculas que passam por todos os filtros e que podem ser utilizadas. Perdão. Também trago esse informe sobre diferentes iniciativas público-privadas que foram desenvolvidas de maneira histórica nos últimos anos sobre o tema de antimicrobianos. E esse relatório foi elaborado pela União Europeia e foi publicado o relatório final no final de 2018. E algumas dessas iniciativas estão classificando segundo a fase específica de desenvolvimento em que se encontram as moléculas. Muitos nessa cor azul mais clara já existiam antes de 2016, mas que nos últimos anos foram lançadas novas iniciativas, muitas delas, a maioria delas, público-privadas. Quer dizer, estão mostrando um espaço em que é necessária a cooperação. Vamos falar de algumas delas. Dessas duas aqui, a CARD-X e CARD-Y. Aqui uma aliança mundial para o desenvolvimento e pesquisa de antibiótico. Está apoiada na plataforma, foi parte dessa grande ONG que trabalha, dessa ONG que trabalha para medicamentos, para doenças que não são tratadas. Começou como parte aqui dessa DNDi e tem mais independência agora. Tem o suporte da OMS, pela Organização Mundial da Saúde, e tem algumas palavras do Dr. Tedros, o diretor da OMS, que fala sobre esse tipo de associação, são elementos essenciais para a implementação do Plano de Ação Mundial sobre a resistência aos antimicrobianos. Eu mostro aqui um cronograma, especialmente para que possam visualizar que são iniciativas relativamente recentes no tempo, mas que têm uma dinâmica de trabalho muito intensa, com muita interação com os diferentes membros e com a OMS e com a OPS. E também foi estabelecido em 2016 e hoje em dia produz moléculas que estão sendo aprovadas em ensaios clínicos já em fase 3 em alguns países. Grande parte desses slides são procedentes de Francisco Vieira, da DNDi, que participou da reunião da Lavra e nos apresentou o GARP. O interessante do GARP é que nos dá um marco de acesso desde o momento de licença, regulamentação, política e uso de saúde pública, estratégias, compras e modelos de reembolso. Então, trabalham não somente no desenvolvimento da nova molécula, mas em fazê-la acessível segundo as situações dos mercados e os condicionantes regulatórios. Acessíveis do ponto de vista de saúde pública também naqueles lugares onde os governos os recursos são mais limitados. A sua ambição é ter 5 novos tratamentos, novas moléculas para o ano 2025. Aqui nós temos alguns pilares específicos onde o GATP trabalha, pesquisa e desenvolvimento em carteira e em associações orientadas para a saúde pública e também a acesso sustentável. Eles vão fazer esse acesso sustentável. Agora, o que é interessante é a grande cumplicidade dos membros que apoiam a GATP, membros da saúde pública, governamentais, instituições acadêmicas, sociedades científicas, indústrias farmacêuticas são parte do GATP, membros de filantropia, ONGs e também a União Europeia são uma das principais alianças. Na região das Américas, nós temos interação, temos atuado e estamos buscando espaço de colaboração com a OPS e também com o GATP, com países para fazer projetos concretos. Aqui são as linhas de trabalho que estão em desenvolvimento para tratamento de infecções bacterianas graves, levando em consideração a lista desenvolvida pela OMS sobre os patógenos prioritários
para buscar novos tratamentos. Uma outra linha de trabalho importante são os antibióticos infantis, especialmente para a sepsia neonatal, a sepsis neonatal, que tem uma condição que tem mais mortalidade, correlacionado com outros, e também doenças de transmissão sexual, especialmente a gonorreia. Vamos passar a uma outra iniciativa muito diferente. Essa chama-se CARB-X e é uma plataforma realmente de investimento no desenvolvimento de novas moléculas, mas também vacinas e também testes rápidos de diagnóstico. É uma iniciativa financeira onde se investe uns 480 milhões de dólares durante o período desde 2016 até 2022. Se prestarem atenção, essas duas iniciativas são formalizadas em 2016, uma vez que o Plano Global da OMS foi aprovado e contribui, então, para a concepção desse plano. Esse CARB-X também tem um grande número de vários membros, dos dois lados do Atlântico, e que tem uma plataforma que lança, então, chamados para que os pesquisadores e os associados apresentem propostas de pesquisa e desenvolvimento. Também essa informação, essa apresentação fica disponível para que vocês possam conhecer mais sobre o CARB-X. Eles lançam convocatórias e disseminam essa informação, e aí os pesquisadores podem apresentar com uma série de condições restritas sobre o marco operacional em que tem que apresentar as suas propostas. A OPS tentou trazer essa plataforma mais próxima aos pesquisadores da região, facilitando, então, a ligação entre o CARB-X e instituições de saúde pública das Américas e pesquisadores, sempre na saúde humana. Então, é um tema que pode ser conversado e continuado em outros momentos. A OPS. O que nós fazemos a partir da OPS e como nós trabalhamos em alianças público-privadas e com outros atores não governamentais. O grande desafio para a OPS e também para a OMS é o marco regulatório em que temos que colaborar com diferentes instituições, diferentes membros e para isso nós temos um marco específico que chama FENSA, é o acrônimo em inglês, é o marco que as instituições que querem participar conosco têm que passar por essa análise FENSA. Por quê? Porque nós temos algumas restrições, nós não podemos trabalhar com o setor privado que trabalhe com questões que são contraproducentes para a saúde, como a indústria do tabaco, por exemplo, ou indústrias que produzam armas, armamentos, ou tenham alguma implicação com o tráfico de pessoas. E, então, esse marco regulatório tem que estar muito claro. De alguma forma, é esperado que essas instituições, em colaboração com a OPS, possam nos ajudar não só como resistência aos antimicrobianos, mas também uma visão em comum para alcançarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Diferentes mecanismos, acordos específicos, marcos com uma instituição, com uma faculdade, uma universidade, e também temos, posso dar um exemplo, aqui nós temos acordos com LAP, com a Associação Pan-Americana de Infectologia, um outro nós temos com a FIU, que é a Universidade Internacional da Flórida, que é um marco onde você desenvolve um trabalho num certo período temporal, um marco temporal. Agora, essas relações oficiais são um pouco mais específicas e um pouco mais consolidadas a longo prazo. Nós, para a resistência aos antimicrobianos, nós temos relações oficiais, por exemplo, com a ASM, com American Society for Microbiology, a ASM. E esses organismos, ou ONGs, e grupos oficiais, eles se reportam a grupos oficiais, é algo mais oficial. Então, também com um marco mais profundo de colaboração, seriam os centros de colaboração. OPS, OMS são parte da OMS e
Teríamos, então, como exemplo de centro colaborador, aquele onde John Sealing está trabalhando, em Boston, no Human Hospital, e foi chamado de centro colaborador, nomeado como centro colaborador. Na Costa Rica, também o INCESA está para ser nomeado como colaborador da OMS. Então, são centros de dimensão de colaboração global. E eu gostaria de finalizar a apresentação com uma conclusão, voltando ao projeto que estamos trabalhando juntos no tripartido. Aqui, os objetivos estratégicos de todos eles, haveria uma possibilidade de colaboração com o setor público-privado, ter essa forma de colaborar. E talvez os objetivos número 3 e 4, nós temos ainda mais oportunidades, que seria o estímulo do setor privado para participar do controle dos antimicrobianos com alianças, associações estratégicas com a indústria alimentar e também assistência técnica pelo uso responsável de antimicrobianos. E também o último, existem oportunidades de colaboração, que é o fortalecimento da pesquisa e inovação sobre a AMR e também alternativas para antibióticos. Essa é a minha apresentação e eu termino então com a cor da OIE para fazer também aqui uma alusão ao tripartido. Muito obrigado aos colegas. Pela apresentação e pelos exemplos apresentados e as possibilidades, né, de parcerias público-privadas no setor da saúde humana. Vamos passar agora para a apresentação da doutora Marisa Caipo. A doutora Marisa Caipo é ponto focal regional para a resistência aos antimicrobianos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, desde 2017. Há 10 anos, ela trabalha para a FAO como oficial de inocuidade dos alimentos, primeiro na provisão de assessoramento científico, apoiando o Codex no grupo de especialistas do GEMRA, em Roma, e depois na oficina regional em Santiago do Chile. Ela é graduada na Universidade Nacional Agrária, em Lima, Peru, e realizou seus estudos de pós-graduação nos Estados Unidos, na área de ciência dos alimentos, na Universidade da Flórida, em Gainesville, e na Universidade Rutgers, em New Brunswick, New Jersey. Trabalhou como acadêmica no Peru, na Universidade de São Inácio de Loyola, e nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland. Encarregada pelo Laboratório de Inocuidade dos Alimentos, dentro do Departamento de Epidemiologia, apoiando o Departamento de Saúde de Maryland e o CDC, nos primeiros trabalhos sobre bactérias resistentes em alimentos. Durante mais de 20 anos, dedicados ao tema de inocuidade dos alimentos, tem tido a oportunidade de trabalhar com o setor privado e com consumidores. Passo a palavra, então, para a doutora Marisa Caipo. Peço que compartilhe aí sua apresentação. Muito obrigada. Gracias, Susana. A ver. Ok. Bueno. Bom dia a todos. A minha apresentação vai ser curta, mas eu vou falar fundamentalmente da estratégia da FAO para a colaboração com o setor privado. Desde o ano de 2003, nós temos essa primeira estratégia, porque antes disso não havíamos trabalhado com o setor privado. A FAO, na verdade, inteiramente se associou com os diferentes atores. Há um trato especial para as cooperativas e organizações pequenas e agricultores. Até a data, até o ano passado, nós tínhamos 52 associações formais com a FAO, 2013 a 2019, 8 ativas, 8 finalizadas, 16 em renovação e 16 na região da América Latina e do Caribe, e 28 ativas. Qual é o setor privado para a FAO? Para nós, são todas as companhias, empresas e sociedades de todos os setores do sistema alimentar, que vão desde a produção até o consumo e os serviços associados. E por que é importante essa colaboração? Na verdade, o vínculo com o setor privado é importante porque aporta a sustentabilidade do sistema alimentar,
Um é a redução do desperdício e a perda de alimentos, e nós sabemos que o setor privado ele é dinâmico, ele tem acesso fundamental à tecnologia de inovação e são os primeiros a nos trazer melhorias em termos de saúde, agropecuária, nas normas e aperfeiçoamento nas práticas agrícolas, criação de empregos. Para nós, isso realmente implica muitos benefícios não só para nós como organização, mas também no âmbito global. Dentro desses âmbitos de colaboração, nós temos várias formas de colaboração. Foi encontrado, por exemplo, no ano passado, foi feita uma avaliação na FAO dessa estratégia de colaboração com o setor privado e foram encontrados esses diferentes âmbitos. Por exemplo, existem muita colaboração dentro dos programas técnicos e projetos específicos. Existe aquilo que nós chamamos de diálogos sobre políticas, onde nós convidamos os diferentes membros do setor privado e civil a discutir temas diferentes que são, então, tratados com a neutralidade da organização. Também para o estabelecimento de normas, e muitos de vocês sabem, quando participam nas reuniões ou nas reuniões de Codex, para a promoção e comunicação de temas diferentes, para gestão, difusão de conhecimentos e também os temas de resistência antimicrobiana, para mobilização de recursos financeiros, humanos e financeiros. Como a FAO se envolve com o setor privado? Existem duas formas, a colaboração mútua e patrocínios. Quer dizer, com contribuição financeira ou não financeira, e que isso é feito através de acordos, memorandos de entendimento ou trocas de cartas. Quer dizer, alguns exemplos, desde a saúde animal da FAO, existem associações com a Federação Internacional, com o IDF, com de lácteos, de carnes, ou Conselho Internacional de Aves, com a Federação Internacional de Saúde Animal, que agora se chama Health for Animals. Dentro dessas colaborações, um exemplo, o Manual de Boas Práticas para a Indústria da Carne, Manual de Boas Práticas para a Organização de Fazendas e Granjas e Federação Internacional de Lácteos, e também, por exemplo, aqui, em termos de tripartito, nós temos a associação com o Fleming Fund, que é uma grande plataforma do Reino Unido, onde se trabalhou um projeto, e também tem um Fleming Fund de etapa 3 no Sudeste Asiático, na África subsaariana, especificamente para a resistência aos antimicrobianos. E esse é um trabalho onde se envolveu as 3 agências. Eu tenho aqui nesse slide e corresponde a 6 dos 17 vitais dentro da resistência aos antimicrobianos. Esse projeto terminava em setembro de 2020 e tem se falando de um Fleming Fund nível 3, que para nós na América Latina, infelizmente, não apoiam investimento nessa região, só África e Ásia. E no mês passado foi apresentada a associação que a FAO tem com o Google para apresentar ou para usar todos os dados e também para visualizar em tempo real para o uso de todos. São mapas multidimensionais com estatísticas. Foi feito um acordo que vai até 2021 com cobertura global. Foi anunciado no mês passado numa reunião. Também sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, tanto para fome zero, consumo responsável, e traz realmente, de fato, tudo que se trabalha com a FAO em termos de cultura digital, tecnologia, transformação do sistema alimentar, etc. Onde estamos? Bom, no ano passado nós realizamos essa avaliação. Esse ano, já muito próximo, acho que daqui a um mês, nós teremos uma nova estratégia para essas associações público-privadas, e como
toda estratégia vai em melhoria contínua. Nós buscamos melhorar a colaboração entre os setores. Concretamente, foi encontrado que das associações nós temos 42% eram trabalhos de defesa e comunicação, 31% ao desenvolvimento de programas e programas técnicos relacionados com os programas realizados pela FAO. 21% dessas associações tinham a ver com a mobilização de recursos. E, na verdade, uma das conclusões importantes dessa associação e dessa avaliação é que, para a FAO, as associações com o setor privado são um elemento essencial de trabalho integral a todo nível, e nós realmente vemos ainda além disso. Acho que com isso, sim, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, algumas perguntas, digamos, dentro desse tema que nos ocupa, a resistência aos antimicrobianos. Qual o nível dos stakeholders que consideraríamos uma aliança? Quer dizer, em que áreas deveríamos incluir a AMR numa associação público-privada? Se temos uma relação com o setor privado, como isso deve ser feito, como se desenvolve? E, por último, o que deve se fazer para criar uma relação público-privada para eles? Então, muito obrigado. Muito obrigada, doutora Marisa, pela excelente apresentação e pelos exemplos e por saber que o tema também é muito importante para a FAO e que está avançando nesse tema, em especial pelas reflexões ao final da sua apresentação, que acredito podem servir muito aí para a discussão. Lembro aos participantes que coloquem suas perguntas no chat para a discussão e acho que um bom começo seriam as reflexões da doutora Marisa, sem dúvida. Vou passar a palavra agora para o Dr. Luiz Barcos, fazer a apresentação dele. O Dr. Luiz Barcos é médico veterinário, graduado na Universidade de Buenos Aires, tem grande experiência em manejo e saúde animal, desde o seu trabalho no setor privado, com manejo de bovinos, aproximadamente 100 mil bovinos em 1 milhão de hectares, em diferentes províncias da Argentina. Foi presidente do Senasa, da Argentina, e secretário da Comissão Regional da OIE das Américas. Presidente do Grupo Ad Hoc da OIE para Identificação e Rastreabilidade e membro dos grupos Ad Hoc de Qualidade dos Serviços Veterinários e Laboratórios. Desde 2004 até a presente data, ele é o representante regional da OIE para o continente americano. Então, doutor Luiz Barcos, muito obrigada e eu passo a palavra para o Muito obrigado, Susana. Muito obrigado e parabéns para a Pilar e a Marisa pelas suas excelentes apresentações. Susana, a minha apresentação já está compartilhada. Ou tenho que fazer de novo? Ok. Muy bien. Entonces, ahí va. Bien. Bueno, buenos días para todos los participantes a este excelente evento organizado por OPS y reitero el placer de la OIE de estar trabajando juntos con FAO y OPS a través de esta contribución que hace la Unión Europea para reducir la incidencia de la resistencia a los antimicrobianos y tiene un nombre que realmente expresa lo que estamos haciendo, trabajando juntos. Y bueno, solo para tomar un segundo, la Unión Europea nos eligió a América porque desde hacía mucho tiempo con la FAO y la OPS y otras organizaciones, ya estábamos trabajando en una forma muy coordinada en tema de resistencia antimicrobiana, y ese fue uno de los motivos para elegirnos y elegir estos países del continente americano para trabajar en este tema. Las asociaciones público-privadas, el enfoque que voy a dar es a nivel nacional, no especificamente la OIE en sí como organización. Não especificamente como a OIE,
mas nós vamos cuidar disso no âmbito nacional. O tema da associação público-privada é que os países membros, Comenzó como muchas cosas suceden. começou com muitas coisas acontecem sem ter Sí, a respeito, né? E por diferentes situações nos países membros. E algo muito importante é que as normas mundiais são referência para os países membros para elaborar a sua legislação no âmbito nacional. Essas normas não são somente para o comércio seguro, mas para atividades no nível dos países. E muitos países eles se referem nas suas legislações às normas da OIE. Las mencionan incluso como Então, eles são mencionados como um processo de atualização, porque as normas da OIE são atualizadas todos os anos. O código é atualizado todos os anos e os países, às vezes, não podem estar mudando uma legislação anualmente. Então, elas são as normas da OIE, per se, né, que vão se atualizando de forma automática. Então, esse assunto, né, das parcerias público-privadas estão nas normas da OIE há muitos anos, recomendando os países que estabeleçam essa interação. Está mencionado nos planos estratégicos da OIE como algo muito importante. Certamente eu vou comentar algumas coisas que todos já sabem, mas ao longo dos anos, e vocês, os participantes dos países, vocês sabem muito bem, né, que implementar uma norma, o Estado sozinho não vai fazer, é impossível. Uma norma, o Estado faz uma norma por quê? Porque o Estado considera que não é um comércio, não é uma empresa, não é um benefício comercial ao elaborar uma norma, é um bem público, né? Então, se supõe que as normas e as legislações são para o bem público, para o benefício de todos. Então, no momento que nós implementamos uma norma, é impossível que o governo sozinho, um setor do governo, possa fazer isso, interagir com o setor privado que tem que implementar. Isso tem sido a razão pela qual as parcerias público-privadas existem no âmbito animal, da saúde animal, no âmbito dos serviços veterinários, desde há muito tempo. Então, de fato, a OIE fez um questionário, né, elaborou um questionário aos 182 países membros para ver que tipo de associação público-privado existia ou que estavam sendo desenvolvidos em todos os países do mundo, nos países membros, né, para conhecer, ou seja, todo mundo sabia, né, que isso acontecia e cada um de nós, os representantes regionais, os meus colegas da Europa, Ásia e África e o Oriente Médio já conheciam essas parcerias, mas nós queríamos pesquisar um pouco mais. Então, graças a uma colaboração financeira, né, da Fundação Bill e Melinda Gates, com a colaboração da CIRAD, foi realizado, então, esse estudo, né, e um projeto mais amplo da OIE para avançar mais nesse assunto das parcerias público-privadas. Como eu dizia, né, a OIE é uma organização de normas e padrões, né, e mesmo que isso já foi mencionado no código já há algum tempo, recomendando, ou propondo, estimulando essas parcerias privadas, mas senti que ainda faltava um pouco mais para ajudar os países a ver que nós podíamos implementar ou aperfeiçoar ou fazer com que fossem sustentáveis essas parcerias público-privadas do tempo. Então, essa pesquisa aqui, essa apresentação nós vamos mandar para vocês, a Margarita vai enviar a vocês. Então, eu não vou seguir o texto aqui exatamente. Como eu disse mais cedo, eu já participei tão profundamente nesse projeto e eu vou comentar coisas que não estão exatamente, não são as palavras exatamente que estão aqui nesse PowerPoint, né? Então, o que nós tentamos fazer com esse cenário é saber o que estava acontecendo no nível
nacional, né? E nós tentamos fazer uma classificação. Nós sabemos que qualquer classificação tem certa arbitrariedade, né? Alguns podem fazer um pouco melhor ou pior, ou ter alguns termos, né? Mas nós tentamos classificar os diferentes tipos de parcerias público-privadas que existiam no mundo. E o que a OIE fez foi, com base nisso, fez uma convocação a especialistas de diferentes continentes para estudar esse tipo de parceria público-privada e elaborar um manual. O manual, qual é o objetivo? Já está de nível inglês, espanhol, né? Mas ajudar os países com uma guia, né? No momento que eles pensem em implementar essas associações público-privadas ou aperfeiçoar as parcerias que já existem. Por isso que desenvolvemos esse manual, um procedimento. A OIE elaborou as normas, tivemos uma reunião com vários especialistas do mundo todo, fizemos então o esboço, né, que foi enviado aos especialistas, aos outros países, e finalmente nós elaboramos esse manual disponível para que qualquer país ou qualquer parceria dos países membros ou não da OIE possam utilizar como uma ferramenta de referência. Quando eu falei que nós classificamos essas parcerias público-privadas, nós classificamos elas em 3 grupos. Então, imaginem que quando nós estávamos nessa reunião com os especialistas, falando da tipologia ou da classificação, todos os especialistas pensavam da mesma forma, mas no final chegamos a uma tipologia que consegue agrupar, né, ou captar os diferentes tipos de associações público-privadas. Uma que incluía certamente os serviços veterinários, outro tipo de tipologia que se referia à parceria com autores. Em muitíssimos casos, em muitos casos, né, na América, a América é líder no mundo nas parcerias público-privadas. E como muitos sabem, esse tema, né, por exemplo, do combate à febre aftosa, brucelose, tuberculose, são modelos de parcerias público-privadas que temos em vários países, que têm, certas particularidades em cada país, mas existem. E a outra é o grupo 3, que nós chamamos de transformadora, que é dedicada a implementar certo tipo de programas. E aqui embaixo nós temos os países no mundo onde já implementamos esses diferentes tipos de parcerias público-privadas. Como eu disse, há um manual que está disponível nos 3 idiomas da OIE para concluir, né, ou ajudar os países que queiram implementar esse tipo de parceria público-privada ou melhorar as parcerias já existentes. Também temos alguns vídeos, né, que mostram. Temos um vídeo para a América, outro para a África, outro para o Oriente Médio, explicando com um exemplo. Nós selecionamos um exemplo em cada continente para mostrar algo mais concreto, né? Melhor para o público. E alguns comentários de como usar o manual. Nós, quando queremos começar uma parceria público-privada ou avaliar uma parceria público-privada, nós dizemos que nós temos como um teste de ácido, né? Ou seja, algo foi comentado antes, né? Acho que a Pilar e a Marisa falaram sobre as incompatibilidades das partes em relação aos objetivos comuns e aos procedimentos e o arcabouço legal. Então, é uma
é um teste, né, que vocês vão ver ali no manual que vai ajudar a melhorar algo existente ou criar algo que seja sustentável ao longo do tempo. E realmente, como foi desenvolvido com uma interação com todo mundo e com a contribuição, né, a colaboração de várias pessoas que já estavam participando dessas parcerias público-privadas, foi extremamente útil do ponto de vista legal, financeiro, com relatórios, confidencialidade. Então, em vários aspectos que vocês vão ver nesses manuais, que estão disponíveis na página web, né, da OIE, e vocês podem ter acesso nessa apresentação e também pegar essa informação lá. Temos alguns cursos online de como implementar. Está em inglês, mas em breve estará em espanhol. E, finalmente, nós voltamos ao nosso projeto. Por que nós estamos falando disso? Porque dentro desse projeto, trabalhando juntos para combater a resistência antimicrobiana, nós planejamos desenvolver não modelos, mas implementar algumas parcerias público-privadas que têm que ser algumas já existentes ou algumas que ainda não estão ativas. Na América, nós temos excelentes oportunidades para desenvolver essas parcerias público-privadas. Por exemplo, vocês sabem que na América nós temos uma parceria público-privada que é o Comitê de Medicamentos que tem mais de 20 anos de existência, onde a indústria de medicamentos veterinários com os serviços veterinários estão trabalhando já há muitos anos em relação a questões de interesse comum, né? Então, esse é um exemplo e provavelmente pode ser uma dessas parcerias que nós possamos escolher, né, para fazer um desses modelos. Nós vamos ter 3, e também temos parcerias público-privadas que são muito fortes, né, muito fortes, que trabalham de forma muito firme em relação a diferentes produções de produtos animais. Temos a produção suína, pecuária, produção de aves também. Então, nós temos muitos exemplos, muitas coisas interessantes também que podemos fazer relacionados à questão da resistência antimicrobiana. E a ideia é fazer essa apresentação durante essa reunião, onde nós ressaltamos a importância da parceria público-privada. Não podemos fazer nada sustentável ao longo do tempo sem a participação dessas diferentes partes interessadas, né, o Estado e o setor privado. E, bom, por agora, acho que com isso eu deixo aberto, né, para as perguntas ou respostas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Luiz Barcos, pelos vários exemplos apresentados e pelo trabalho, né, em especial esse manual, né, da OIE sobre parcerias público-privadas. Ele realmente traz uma excelente abordagem para o tema. Aqui do Brasil, a gente vem tentando avançar no tema dentro da resistência também, em relação às parcerias. Temos uma entidade no Brasil, que é a Aliança